ponto: cuidado com um governo insensato. Salomão era rei e ele não podia deixar de fora da pauta dos seus ensinos a questão política. Então, ele vai tratar aqui dos perigos de um governo insensato. E o que ele vai dizer é que tem tolos. Na época dele tinha, e hoje tem também. Tem gente tola no palácio, no parlamento, nas cortes, na indústria, no comércio, até na igreja e também na família. Ou seja, tem gente tola em todos os setores da sociedade. Mas agora ele vai descrever o perigo que é ter um tolo governando. Um tolo governando. Então, quais são os cuidados que você precisa ter com um governo tolo? Primeiro, reaja transcendentalmente à perseguição. Porque os governos tolos perseguem. Os governos tolos não aceitam o contraditório. Os governos tolos oprimem quem discorda deles. O governo tolo vai sempre ter o chamado caça às bruxas, porque não suporta oposição. Então, vamos ler o verso 4, todos juntos comigo, por favor. Verso 4: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. O que ele está querendo dizer aqui é que você precisa reagir com sabedoria diante de uma perseguição de um governo tolo. Ele vai perseguir você. Se você fugir, você está dizendo: sou culpado. Ele vai atrás de você. Se você reagir tentando medir forças, quebra de braço, a corda vai roer de que lado? Do lado mais fraco. Ele está com a máquina na mão, você não consegue resisti-lo. Qual é a postura? Ele diz: a postura é uma reação transcendental, mostrando o quê? Ânimo sereno, dando provas de que você é inocente. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. É por isso que a Bíblia diz assim: é melhor o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito é mais forte do que quem domina uma cidade. Então, controle emocional. Está faltando um pouco dos nossos políticos controle emocional? Controle emocional. É isso que ele está dizendo. Isso levou um cidadão chamado Mark Twain a dizer o seguinte: suponho que você seja um idiota. Ele está brincando, viu, gente? Ele está aqui um pouco apimentado, mas escuta a frase dele: suponho que você seja um idiota, e suponha que você seja membro do Congresso. Perdão, estou me repetindo. Bom, ele pegou pesado demais, né? Nós não concordamos com ele não, mas tudo bem. Ou seja, não meça forças, não fuja, demonstre o que? Serenidade. É assim que você lida com um governo tolo. Segundo, o mal de um governo tolo. Leia comigo versos 5 e 6, toda a igreja comigo, vamos lá. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Então, um tolo governando e os sábios sendo governados, não é uma inversão? O que é o normal? É que o sábio governe e
e os tolos sejam governados, até para ficarem sábios. Mas quando essa inversão na sociedade, e você põe um tolo no governo, que só um tolo só vai para o trono se os tolos botarem no lá. Já escutou aquela frase que cada povo tem o governo que merece? É isso que Salomão está dizendo. Como é que um tolo chega no governo, no poder? Que os tolos botaram ele lá, abriram o caminho para ele. Então, quando as pessoas erradas conquistam o poder, tudo é virado de ponta cabeça. Há uma inversão de valores. E o melhor exemplo disso é o filho do Salomão. Salomão foi um rei sábio, mas e o filho dele? O Roboão, lembram disso? Quando Salomão morreu, o filho que assumiu o trono era Roboão. E aqui, vamos parar um pouquinho aqui para dar essa nota de rodapé. Gente, não tem luxo sem que alguém pague a conta. Não tem almoço grátis. Se tem alguém comendo de graça, alguém está pagando essa conta. Sim ou não? Sim. Como é que era a corte de Salomão? Era muito luxo, era muita pompa, era muita gente comendo na mesa real todo dia. O que Salomão fez? Ele dividiu todo o território dele em 12 províncias, e cada província dessa tinha que abastecer a mesa real. Você vai abastecer esse mês, você esse mês, você aquele mês. Todo mês tinha um grupo da nação trabalhando para sustentar a mesa real. Era muita carne, era muita bebida, era muito isso, era muito aquilo, era muita pompa, era muito luxo, era muita fartura, era muita gastança. Quem está pagando a conta? O povo. O governo precisa arrecadar mais, mais imposto, mais tributo, mais isso, mais aquilo. Quem está pagando a conta? O povo. Tem outra fonte para tirar? Não tem, é do povo, é do bolso do povo. Então, quanto mais o governo quer, mais pobre fica o povo, mais oprimido fica o povo, porque está tirando de uma única fonte, que é do povo. Pronto. Salomão morreu, o povo aproveitou, falou: agora é hora de fazer a reivindicação. Agora nós vamos pedir para mudar as regras, porque desse jeito não dá mais. Aí quando chegaram para o Roboão, falou: Roboão, você alivia aí, meu filho, porque nós não aguentamos mais pagar tanto imposto. O Roboão, insensatamente, não escutou o conselho dos maduros na experiência, os idosos, e foi atender um conselho mais insensato do que ele estava vivendo já, dos jovens da época. Não, o povo só obedece debaixo do cabresto. Tacão, bota a mão mais pesada ainda em cima desse povo, só assim que eles vão te obedecer. O que aconteceu? O reino dividiu. Tinham 12 tribos, 10 das 12 tribos seguiram a liderança de Jeroboão, e ele ficou só com 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, um governante tolo, ele não só oprime o povo, ele divide o povo. Mas mais do que isso, um governo tolo, ele demonstra inversão de valores. Leia o verso 7 comigo, inversão de valores. Verso 7, todo mundo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Andar a cavalo naquela época, gente, era andar de limusine presidencial. Vocês se lembram quando o rei Assuero, conhecido como Xerxes I, pergunta para Amã: o que se faz a um homem a quem o rei deseja honrar? Lembram disso? Lá no livro de Esther. O Amã, pensando que estava se tratando dele e não de outra pessoa, falou: olha, precisa baldar aí o cavalo que o rei anda, que é o cavalo limusine, e botar os paramentos do rei e andar na cidade com ele, puxando o cavalo. O cara que está montado a cavalo é o cara, é a autoridade, é o honrado. Quando Naamã descobre que o rei não está falando dele,
mas do Mordecai, ou Mardoqueu, que ele odiava e queria matar, ele tomou um susto. Então andar a cavalo aqui não é simplesmente dar uma voltinha na hípica aqui de São Paulo, ou ir numa fazenda e pegar um cavalo lá e dar uma volta na fazenda, não. Andar a cavalo era o posto máximo da honra para um cidadão. E o que está acontecendo no versículo 7? Servos a cavalo e príncipes andando a pé. O que é que se chama isso? Inversão de valores. Um governo tolo inverte valores. A coisa está de ponta cabeça. Agora você olha hoje e vê com muita tristeza inversão de valores, não no sentido de honra, sobretudo no sentido de moral, de princípios. Se aplaude aquilo que deveria ter vergonha, se escarnece daquilo que deveria aplaudir. Aprova-se o que deveria ser rejeitado, rejeita-se o que deveria ser aprovado. E isso nos mais diferentes segmentos da sociedade. No parlamento, no palácio, nas cortes e por aí vai.